Eu tinha ido deitar, mas Deus tocou no meu coração para que eu levantasse e vim para que eu pudesse a palavra de Deus e pedisse que vocês ouvissem com mais atenção, com amor. Por favor, escutam só um pouquinho. Isaías 42, versículo 1. Está escrito: o servo do Senhor. Deus fala assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, a quem se comprais a minha alma, que é Jesus. Pus o meu espírito sobre ele, juiz produzirá entre os gentes. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz nas praças. A cana trilhada não quebrará, nem pagará o pavio que formigam. Em verdade, produzirá o juiz, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra juiz. E as ilhas guardarão as suas doutrinas. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus, e os estendeu e formou a terra, e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o Espírito e aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão. Te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz do gentio. E é Jesus, gente. Quem estiver ouvindo, dá para entender que essa luz é Jesus. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere, e os que jazem em treva, esses que há nas trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não quer que a gente louve as imagens de escultura, as estátuas. Deus quer que louve somente a Ele, que Ele está falando aqui. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passará, e as novas coisas eu vos anuncio, antes que venha a luz, vos faço ouvir. Cantai ao Senhor um canto novo, e o seu louvor desde o fim da terra, vós que os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas e os seus habitadores. Alcem a voz do deserto, e as suas cidades como aldeia que queda habita, exulte os que habitam nas rochas, e crame do cume do monte. Dê glória ao Senhor, e anuncie o seu louvor às ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá como homem de guerra, despertará o zelo e clamará e fará grandes ruídos, sujeitará o seu inimigo. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei grito como o que está de parto, e a todos assolarei, justamente devorarei. E os montes outeiros tomarei em deserto, e todas suas ervas farei secar. Tomarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. E eu guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Farei caminhar por vereda que não conhece. Tomarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitar. Estas coisas lhe darei, e nunca os desamparei. Tomarão atrás e confunde-se, hão de vergonha os que confiam em imagem de escultura, e diz as imagens de e diz as imagens de fundição, vós sois os vossos deuses? Surdo, ouvi, e vós cego, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro? E quem enviou?
E quem é cego como galardoador, e cego como servo do Senhor. Todos esses povos que segue, que adora a imagem de escritura, é tudo isso que está escrito na palavra de Deus. Olha só, quem é cego senão meu servo, ou surdo como meu mensageiro, a quem enviou, e quem é cego como galardoador, e cego como servo do Senhor. Tu vês muitas coisas, mas não as guarda, ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Todos aqueles pessoal que não querem dar atenção à palavra de Deus, que não quer ouvir a palavra de Deus, em vez de estar adorando somente a Deus, está adorando a imagem de escultura, quando nem está escrito aqui na palavra do Senhor, né? Tu vê muitas coisas, mas não as guarda, ainda que tenha ouvido aberto, mas não nada ouve. O Senhor se agradava deles por amor da sua justiça, engrandeceu pela lei e os fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueador. Todos estão lançados em caverna e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há de os livre, por despojo e ninguém diz restituir. Quem há entre vós que ouça isto, quem atenda e ouça o que há de ser depois. Quem entregou Jacó por despojo, Israel aos roubadores, porventura não foi o Senhor? Aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvido à sua lei. Todos esses povos que não está dando ouvido à lei de Deus, que não presta atenção nas palavras do Senhor, pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira. O Senhor derramou a sua ira. É o que está acontecendo hoje. Muita gente não está dando ouvido às palavras de Deus. Muita gente não pega a palavra de Deus para ler. Muita gente despreza o Senhor. Então é isso que, olha, pelo que derramarei sobre ele a indignação da sua ira. Deus derramou sobre nós a sua indignação, a sua ira e a força da guerra. E lhe pôs labaredas ao redor, mas nisso não atentaram e os queimou, mas não puseram nisso no coração. Ninguém quer dar mais ouvido a Deus, prefere adorar a imagem. Está escrito aqui, gente, pelo amor de Deus, ouve, lê Isaías 42, lê até o 25, para ver se você entende o que está escrito na palavra de Deus. Deus fala com você sobre o que está acontecendo por causa que vocês estão deixando de adorar a Deus, o Deus vivo. Deus não quer que faça isso com ele. Olha aqui o 42, ó, só Deus resgata Israel. Israel somos nós. Só Ele pode nos resgatar dessa peste que está no mundo. Eu peço a atenção de todos. Ore a Deus, pelo amor de Deus, ore somente a Deus. Não as escrituras, ó, gente. Está escrito aqui, ó, as imagens de escultura. Será que vocês não percebem que estão pecando perante a Deus? Por isso que está acontecendo isso, olha. Mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, a quem te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Clamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Ele fala para todos aqueles que adoram o Senhor, que tem o Deus Todo-Poderoso como o seu único e verdadeiro Deus. Então, nada de mal lhe acontecerá quando você se pega com Deus, não com imagem de escultura. Escuta só, olhe, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por
teu resgate, Etipoia e Seba, por ti. Enquanto foste precioso a meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei aos homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te juntarei desde o ocidente. Darei ao norte e ao sul, não retenha. Trazei meus filhos de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra, e a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Assim diz o Senhor Jeová. Trazei o povo cego que tem olhos e surdo que tem ouvido, e todas as nações se congregarem, e os povos se reúnam. Quem dentro eles pode anunciar isto? Fazei-nos ouvir as coisas antigas. Apresente as suas testemunhas, para que se justifique e para que se ouça e se diga verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saiba e me creia e entenda que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ele é o único, tá vendo? Está escrito aqui, para de adorar a estátua, a escultura, a imagem de escultura. Adorai somente a teu Deus. Deus fala aqui, eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Porque Ele é o único e o verdadeiro Deus. Gente, procura Deus, adora somente a Deus. Para de se prostrar diante de imagens de escultura, porque vai acontecer pragas e mais pragas, se vocês não procurar o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Eu anunciei e eu salvei. Eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Tá vendo? Deus fala que não existe Deus estranho. Não existe. Por favor, para de adorar esses deuses estranhos. Quebra tudo, joga fora. Adora somente o teu Deus, o único e o verdadeiro, o Deus vivo, e mais nenhum. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Assim diz o Senhor, eu, Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei a Babilônia, e todos farei descer como fugitivo. Isto é, com caldeus, os caldeus nos navios com que se envergonhavam. Eu sou o Senhor, vosso santo Criador de Israel, vosso Rei, assim diz o Senhor, o que preparou o mar, um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, e trouxe os carros e os cavalos, exército e a força, eles justamente se deitaram e nunca levantaram, então extinto como um pavio se apagaram. Quando foi aquela fuga de Moisés, que ele abriu o mar vermelho. Quando passou todo o povo de Deus, o exército que estava seguindo Moisés, caíram e nunca mais se levantaram no mar vermelho. Morreram todos. Então, aqueles que acreditam em Deus não vai morrer. Acredita, ponha Deus na tua vida em primeiro lugar. Os animais e os campos servirão, eis que farei uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não sabereis, eis que porei um caminho no deserto, e o rio nos ermos, e os animais do campo me servirão, e os dragão, e os filhos dos avestruz, porque porei águas no deserto e rio nos ermos, para dar de beber ao meu povo e aos meus eleitos. Que somos nós, gente. Este povo que formei para mim, e para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim.
ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Está falando sobre nós, que não invocamos o nome do Senhor e cansamos dele. Gente, mais uma vez eu torno a repetir. Procura Deus, procura. Não te ajoelha perante a estalta. Se ajoelha perante somente a Deus. Procura a Deus enquanto é tempo. Procura para que nós possamos ser livres e se salve desta peste que está no mundo. Procura Deus, o Deus vivo, não estalta, não escultura. Procura Deus, que Ele é o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Ele é o único. Te ajoelha perante a Deus. Pede perdão a Deus e adorarás somente a teu Deus. Somente a Deus. Tu adorarás e prestais culto somente a Deus. Aqui eu termino.